Bom dia. Vou esperar aqui um bocadinho. Então, olá a todos. Bem-vindos à quarta edição do Para Lá do Marketing. Todas as semanas eu vou trazer um convidado que nos vem falar não só sobre o seu lado pessoal, como também do seu lado profissional. E o convidado de hoje é o Fernando Batista, que já está aqui para entrar. Bom dia. Bom Olá, dia, Fernando. Olá, tudo bem? olá, está tudo bem? Boa. Olha, vou fazer aqui uma introduçãozinha sobre ti, ok? Antes de começarmos aqui a Ok, falar. Mas antes de mais, muito obrigada por aceitares o meu convite. nada. Ok? Sabes que eu fiquei super nervosa a convidar-te a ti, não é? Porque tu vais estar a analisar isto tudo, vais pedir à tua Não equipa vou para nada. analisar. Ah, Nada disso. Não lhes vou dar tempo para eles fazerem isso. olha, então, tu és fundador e diretor executivo da agência do Iton e também o atual Verdade, presidente da Associação Digital Marketeers. És membro da verdade. direção da WorldCom Public Relations Group e trabalhas já há Verdade. imensos anos, tanto na área de marketing como relações públicas, marketing digital, portanto, em diferentes setores, não é? Como tu dizes, nós próprios já nos conhecemos há uns 15 anos. Também aqui já na área da tecnologia, foi também onde eu comecei a trabalhar. E tens trabalhado com a área então, de TI, entretenimento, recursos humanos, finanças, turismo, lazer, administração pública, portanto já tens aqui uma área super abrangente. E és especialista na parte então de gestão de projetos, marketing e relações públicas, desenvolvimento de marcas, marketing digital. Tens uma série de coisas, mas como eu costumo dizer, tu és uma enciclopédia, literalmente, não é? Portanto, qualquer coisa que seja preciso ou qualquer coisa que ou alguém que nós precisemos é falar com o Fernando, que o Fernando conhece, que o Fernando sabe, não é? Portanto, o Fernando conhece, ou conhece sempre alguém que conhece, ou conhece sempre alguma É forma, mais isso. não é? De Tento lá abrir, chegar. tento abrir o espaço para que se consigam encontrar as pessoas que são necessárias. Mais isso. Olha, eu não sei se tiveste a oportunidade de assistir a alguma das últimas lives, mas eu não Tive. faço só, não faço, aliás, se calhar faço poucas questões profissionais, faço sempre muito mais questões também aqui pessoais. Ahm, Acabamos sempre por fazer a ponta aqui à parte profissional, ok? Portanto, eu selecionei aqui algumas perguntas para ti, que Boa. acho que vão encaixar melhor, ok? Portanto, fazendo aqui a primeira pergunta, é, se pudesses voltar atrás e dar um conselho ao teu eu de 18 anos, qual é que darias? Faz as asneiras todas que vais fazer no futuro. Só assim é que vais aprender. É aproveitar, não é? Com os erros que nós aprendemos. Completamente. Não vale a pena estarmos a dizer, eu voltava atrás e mudava, se eu soubesse o que sei hoje, voltava atrás e fazia isto, isto, isto. Não, não, não tínhamos o mesmo conhecimento, não tínhamos as mesmas experiências, não tínhamos as mesmas vivências e os nossos caminhos iam ser diferentes. Não vale a pena pensarmos que ia ser tudo igual, que na realidade não ia ser. Por isso eu diria, volta a fazer as mesmas asneiras, não, não tenhas medo de as fazer. Faz, ponto. Estou totalmente de acordo com a tua opinião, até porque, sei lá, aquelas coisas, aquelas jornadas que nós fizemos, se calhar pensávamos, não devia ter feito, mas faz tudo parte da nossa experiência. Nós não É, seríamos quem somos hoje em dia se não tivéssemos passado por tudo isso, não é? Portanto, para que querer mudar? Porque se calhar íamos ser pessoas completamente diferentes, íamos ter uma vida verdade. completamente diferente, estaríamos a fazer coisas diferentes e se calhar não íamos gostar, era dessa, não é? Dessa vida, dessa linha aí. Olha, e qual é que é o teu filme preferido? Boa, há vários. Vou-te dizer dois a três, ok? O Clube dos Poetas Mortos, que é um daqueles que sempre me acompanhou desde sempre. Depois, A Ponte do Rio Quai e também o Cinema Paradiso e também o, depois há mais um ou dois que são mais ligeiros, mais leves, como é o caso do Top Gun. Sim, sou fanático de Top Gun, já deve ter visto Top Gun umas 30 vezes, por isso, não tantas quanto algumas pessoas que eu conheço, que só este último já viram 7 vezes no cinema, mas sou fanático por isso. Star Wars e também um pequeno fetiche de marketing, literalmente, que é o James Bond, o 007, em que eu com um grupo de amigos, que não vou dizer quem são, mas que se eles virem, eles ainda não entraram, mas no dia em que eles virem vão perceber, vão se rir, porque nós tínhamos o hábito de irmos ver o James Bond para contabilizar os patrocínios.
Não é normal, eu sei, mas são os defeitos de fabrico de quem trabalha no marketing. Olha, e porquê esse filme em específico? Ou se escolhesses um, ou escolhe um, e o que é que Se achas que tiver esse que filme diz escolher um, sobre ti? Sim. se tiver que escolher um, o Cinema Paradiso. De E todos, o se que é que isso calhar é diz sobre aquele que se ti? escolhe mais. Porquê O, esse? Porquê? Porque toda a história conta um caminho de alguém que chegou a um momento da vida onde olhou para trás e viu com muito gozo tudo por aquilo que ele tinha passado e tudo o que o fez crescer e tudo o que tem a ver com o que ele é naquele momento, no caso já é numa idade profícua. E toda a história do relacionamento com o senhor do cinema, toda a aprendizagem que o personagem teve, faz lembrar que nós temos que olhar para todas aquelas pessoas que estão à nossa volta e aproveitar ao máximo para extrair o conhecimento delas. Tal como tu dizias ao início, o Fernando, se não conhece, sabe quem conhece e faz a ligação das pessoas. Isso acontece um bocadinho também por este estilo de vida de eu quero conhecer, tenho sede de conhecer, e isso é uma das coisas que se vê no Cinema Paradiso, que é, há sempre aquele sede de conhecer um novo filme, ou ver aquele filme mais uma vez, e todo o enredo depois da sociedade que existe naquela aldeia, e que na realidade é muito parecido com o nosso dia-a-dia, só que nós nem sempre nos apercebemos disso, que é as ligações que existem entre uns e outros que fazem com que as nossas vidas sejam mais ricas. Principalmente isso. É boa. Faz sentido e aplica-se a ti, não é? Yeah. Diz muito sobre ti. Muito mesmo. Olha, eu sei que tu já viajaste imenso, não é? Principalmente em trabalho, passavas a vida sempre a viajar. Qual foi a tua viagem favorita? Uh, boa. A viagem favorita é aquela que ainda não aconteceu. É sempre o que é um clichê que se diz, mas de todas aquelas que eu fiz até agora, há uma que me marcou profundamente. Foi uma viagem à África do Sul, onde não foi uma viagem a trabalho, foi uma viagem social, onde tive a possibilidade de, com um grupo de amigos, irmos para o meio do Soweto, irmos trabalhar para recuperar uma casa, um espaço de apoio a crianças órfãs e que tinham algum tipo de doença. Durante o tempo que lá estivemos a trabalhar sempre cheios de miúdos à nossa volta e só no final é que nos indicaram que aqueles miúdos que estavam à nossa volta, todos eles tinham cerca de ano e meio de esperança de vida, porque todos eles tinham SIDA e que 25% da população sul-africana nunca vai ter uma grande esperança de vida porque 25% já está contagiada com o vírus da SIDA. Então, tudo isso impactou muito da forma como tudo aconteceu e isso valeu a pena. Isso é uma experiência para a vida mesmo. Há Boa. outras, mas esta foi uma das. Não é a viagem em si, mas foi todo o contexto e toda a, Sim, toda a experiência. sim. E estás a ver, desta vez não tem nada a ver com marketing, tem a ver mesmo com aquela coisa de irmos para lá do marketing e vivermos uma vida completamente diferente daquela que às vezes as pessoas nos conhecem. O pessoal das agências, o pessoal que está ali, que fala só sobre estratégia, de marcas e tudo. Não, há vida para além disso e essa vida tem que ser vivida da melhor forma possível. E isso eu procuro fazê-la. Mas é muito isso que eu quero fazer também com estas lives, e por isso é que eu pensei no conceito, porque Sim. enquanto nós, enquanto marketeers, toda a gente acaba por nos conhecer ou ver, não é, no lado profissional, mas eu neste ano tenho tido a sorte de conhecer tanta gente como tu, não é, com o Sales Masters, com o Ciclo e etc., que acabas por ver que as pessoas têm outro lado. As pessoas são, não é? São completamente diferentes daquilo que nós estamos habituados a ver aqui. E é esse precisamente o objetivo aqui também destas lives aqui. Olha, então qual é que foi a viagem que tu não fizeste que gostavas de fazer? Já estavas a dizer que a viagem favorita é Olha, aquela que ainda não fizeste? há uma, há duas. Há duas. E nenhuma delas é quente. Ou seja, são as duas bem frias. Uma delas tem a ver com quem passou o bichinho, foi um amigo meu que há uns valentes anos atrás lembrou-se de querer ir à Antártida e entrou num concurso internacional
para bloggers e que no meio de imensos bloggers de todo o mundo foi um português que ganhou, em que houve um grupo de amigos que se juntou para tentar promover e criou uma série de situações e de ações que ajudaram a promover essa candidatura e ele ganhou. Ele levou alguns amigos, não dava para levar todos, e eu fiquei sempre com aquele bichinho de um dia ainda vou lá. E a outra é um pouco o quebra-mitos, que é ir à Lapónia. Acho que Eu tenho. é No Natal. espetacular pensar o conceito. E ir no Natal só mesmo naquela, para dizer, estão a ver, o Pai Natal não existe e é uma pessoa só, mas isto tem uma magia muito mais interessante. E são duas viagens que são completamente diferentes, cada uma no seu lado oposto do mundo, e isso é que tem a parte interessante. E todo o caminho que se pode fazer até lá. Para a Lapónia é muito mais fácil, é muito mais direto. Para ir para a Antártida já não. Tem que ser pelo menos até a Argentina, fazer-se metade da Argentina de avião, ou então depois de comboio ou carro, e depois sim estar durante algum tempo com um conjunto de pessoas que nós não estamos à espera e que são as pessoas que eu chamo os mais rijos do mundo, porque aguentam tudo, e que depois vai-se entrar num barco em pleno verão, deixem-me pôr isto entre parênteses, para ir até à Antártida e conseguir-se lá chegar. Caso se contrário, não se consegue lá chegar. E isso é uma parte bastante interessante e é isso que me fascina nessas duas viagens. É a viagem em si, não o estar lá, não é? Não é o estar lá, é a Não, viagem toda e toda a não, experiência, pois. não. Lá Tu gostas está. de desafios. É- eu posso ir, e como disseste há pouco, houve uma altura que viajava muito mais do que atualmente a trabalho, e ainda bem que agora também faz bem descansar um pouco, mas houve uma altura em que viajava muito para Londres, para Madrid, Barcelona, Paris e para outras cidades, e foram poucas as vezes em que posso dizer que tive a mesma experiência em cada uma delas. Não só indo a trabalho, como também a lazer. Londres, para mim, é uma das cidades que eu mais gosto no mundo de visitar. Porque sempre que vou, sei que consigo criar uma experiência diferente na cidade, conhecendo muito bem a cidade. E isso é algo que me atrai muito em todo o conceito da viagem. O que é que eu posso lá fazer? Como é que eu posso pensar viver naquela cidade? Barcelona chegou a esse ponto de como é que eu viveria aqui, porque era uma cidade que eu facilmente trocaria Lisboa por. Pois. E é sempre essa sensação de como é que um local vive, o que é que eu posso encontrar que normalmente não se encontra, qual é a experiência que eu posso ter que outros não têm. E isso atrai-me. Eu gosto muito de Barcelona. Barcelona é a experiência que tu estás a dizer, não sei, é o estar lá e o viver lá e não é? Tem todo um ambiente, tem todo um contexto ali à volta que é completamente diferente. Olha, eu vou confessar uma coisa. Eu digo que a minha filha podia ter três nacionalidades. Podia ter a que tem, não é? Porque é portuguesa, podia ser inglesa, porque na altura em que a mãe estava grávida fez a gravidez toda em Londres, mas depois veio nascer em Portugal, e podia ser catalã, porque foi concebida na Catalunha, em Barcelona. Por isso, eu tenho um especial carinho por Passou. aquela cidade. Olha, vamos aqui então. Ai não, eu vou ter aqui ainda uma mais pessoal que é Diz-me, qual é a coisa que mais te irrita? ui, isso não foi há pouco tempo que fizeram essa pergunta e eu escrevi de imediato, foi estupidez. A estupidez de ignorância, da pessoa que é ignorante e não quer deixar de ser ignorante. É isso eu chamo de estupidez. Uma coisa é uma pessoa fazer mais asneira e dizer assim, que é estúpido, mas na realidade não é estúpido. Fez uma coisa mal, desde que se aprenda, não é estúpido. Mas fazer o erro, continuar aqui no erro e manter o erro, isso é estupidez. Isso para mim não dá. E quem não quer depois procurar conhecer e aprender mais, são aquelas pessoas que eu procuro não ter muito perto de mim porque não me atrai. Nada mesmo. Também sou muito assim. Há sempre um Google. Vão ao Google pesquisar. Se não sabes, Sim, não há razão mas para não saber. Ok, que não sim. sabe, mas procurem saber mais. Mas sabes que o Google tem um problema. É que nem tudo o que se vê no Google é verdade. Por isso tem que haver critérios. E para saber ser criterioso, antes de mais tem que se aprender
algo que é aprender a conhecer. E se uma pessoa não tiver gosto por aprender a conhecer, nem o Google o vai safar. Porque vai ver o primeiro link. E o primeiro link, são muito poucas as vezes que o primeiro link que nós encontramos no Google é a resposta mais correta que nós andamos à procura. Por isso, eu fico sempre, o Google, QB, vá. Temos de estar ali Sim, mas um tens desconto. de ter aquela sede de conhecimento, é? É, De querer é saber isso mesmo. mais, procurar mais. Portanto, não há É, só um artigo, há vários que te podem dizer, há vídeos, já dá tanta informação hoje, sim. não é? O Olha, difícil não é ter informação, é saber selecioná-la. eu vou-te contar uma história de ontem. Eu ontem fui almoçar com uns amigos e estávamos a conversar sobre vários temas e falámos sobre community management, falámos também sobre empreendedorismo, falámos sobre várias coisas e de repente, a meio do almoço, estávamos todos com os telemóveis a dizer assim, olha, escreve aí o livro que tu estavas a falar e eu, toma lá o meu telemóvel, escreve tu aí o livro e de repente, no meio de uma conversa de amigos que estávamos a falar sobre negócio ao mesmo tempo, de repente saiu dali logo uma micro biblioteca de 6, 7 livros que todos nós, se não tínhamos, íamos comprar para ler. Porque estavam a falar de temas que nos interessavam e que sabemos que nos vai melhorar enquanto profissionais e enquanto pessoas. Porque há um bocado o hábito de diferenciarmos a parte pessoal da parte profissional. É verdade que temos que saber fazer ali uma distinção. Porém, nós temos que ser a mesma coisa de um lado e do outro, enquanto pessoas. E por isso, todo o conhecimento que nós possamos ganhar a nível profissional vai se refletir na nossa vida pessoal e vice-versa. Por isso, o conhecimento tem que ser transversal. É tal história. A mim, quando me perguntam, por exemplo, Fernando, qual é o livro que tu mais gostas? Ou o teu livro favorito? Eu se disser qual é que é, as pessoas, ninguém conhece. Porque é de um autor espanhol que escreveu um livro que ninguém conhece, que é o Café dos Loucos, do Filipe Alfou. E quem pergunta, mas porquê aquele livro? Porque o livro é completamente fora do normal. E eu consigo olhar para o livro e ver a estrutura de como se desenha uma cidade e se mostra as pormenores de uma cidade através de palavras. E isso para mim fascinou-me naquele livro. Se me depois perguntas, então e o outro? Eu vou dizer, Metamorfose do Kafka. E toda a gente fica, é lá, já estamos a entrar em caminhos muito, muito loucos. Mas são livros que puxam por mim e que, vamos a ver, são coisas que têm a ver com o nosso conhecimento e a nossa forma e a nossa vontade de nos transformarmos e de procurarmos algo que nos faça melhor. Esses são aqueles dois livros que eu tenho sempre em casa e que gosto sempre de ler de quando em vez, para além do Príncipezinho. E nós temos uma amiga em comum que também é fanática pelo Príncipezinho, a Margarida. E eu em casa também tenho uns 4 ou 5 livros de Príncipezinho e já passei esse vício à minha filha, que também adora o Príncipezinho. E são livros que em qualquer momento vão-nos trazer algo novo e que nós temos Ajudam-te a que estar trabalhar a abertos criatividade para. também. Também, muito, muito. Abrem-te a mente. Sim. O Saint-Exupéry, para quem não sabia, A Carla também está a dizer a que é Carla super fã do também, Príncipezinho. também é fã. E Carla, mesmo antes de começarmos mesmo antes de estarmos a começar esta live, eu estava a ver um vídeo que a Carla fez agora dos 30 anos da empresa dela e eu acho espetacular. O Mal Godoy, que é o Maurício, ele é brasileiro, é um amigo meu de Mal, diz lá tu que eu já não me lembro. Acho que já vai de mais de 15 anos e ele também tem este hábito. Quando vai para algum sítio, compra sempre uma versão Príncipezinho. nova do Príncipezinho. A minha É filha tem giro. 1 ano e eu já tenho lá o Príncipezinho em casa para ela. E ela ainda não lê, né? Sim, Ainda nem percebe sim. metade daquilo. Ela quase que rasga os livros. Mas já lhe pus lá também o bichinho e está lá já no quarto dela. Faz todo sentido. O Saint-Exupéry era, na realidade, um piloto. Um piloto de aviação, um piloto, ainda por cima, da aviação militar. E ele escreve um livro que é maravilhoso e que está a bater tudo e todos, que toda a gente quer ler e procura reler. Eu digo sempre que o Príncipezinho deve ser lido pelo menos 3 vezes. Em criança, quando se está a entrar em jovem adulto e depois quando se chega aos 40 anos. A visão é completamente diferente do livro. Por isso, Pois. é daqueles que também fica sempre ali. Boa. Olha, indo aqui então um bocadinho Diz. mais assim ao trabalho. Qual é a Vamos coisa lá. ou opinião sobre o teu trabalho ou setor que quase ninguém concorda contigo? Ui. Assim,
não é que eu seja o anti-anti, mas eu sei que tenho algumas visões muito vincadas relativamente à forma como se trabalha no digital, principalmente no digital. No marketing as coisas são mais leves, quando falamos do marketing mais abrangente. Sei que, por exemplo, no marketing, a old school não concorda comigo quando eu digo que esqueçam lá o modelo dos 4Ps, que isso já não vos leva a lado nenhum. Comecem a pensar nos modelos mais integrados, nos modelos mais 360, como é o caso de um só destaque, como é o caso de um modelo peso, que são modelos que são muito mais integracionistas. Também quem trabalha mais a parte de performance, sente que, e aí eu sei que e tem grandes choques, que é de nada vale performance se não houver também a parte de awareness e de content marketing. Eu desde sempre digo, marketing sem conteúdo não é marketing, não é nada, ponto. É estarmos a pôr as meninas nos supermercados a oferecer pedaços de queijo. Isso não significa que se compre o queijo. Se ela não souber o que é aquele queijo, qual é a história que vai contar sobre o queijo, aquilo não vai lá nenhum. Isso acontece ainda muito atualmente. E essa é uma das grandes guerras. E olha, na conversa de ontem com esses meus amigos, estávamos a falar disso. Formato e forma e conteúdo. E conseguimos dividir estas três e vimos que há formas diferentes de chegar ao desejado. É importante que saibamos sempre tê-los integrados, não nos esquecermos deles, que é o mais importante. Eu não acredito em fundamentalismos. Isso eu não acredito. E sempre que alguém vem com fundamentalismos, aí sim, nós chocamos. Porque eu não acredito no fundamentalismo de só isto é que funciona. Eu não acredito em golden rules no digital. Porque as golden rules não se aplicam para todos os negócios. Existem bases que têm que ser conhecidas. Existe uma base que é importante e que todos temos que ter, que é a base do bom senso. Quando há bom senso, o resto acontece. E os meus alunos, por exemplo, ouvem muito isso, e os teus alunos também, porque nós estamos numa pós-graduação em conjunto, e sabes que eles também dizem que quando falam comigo, eu digo, o marketing resume-se a uma palavra, bom senso. Depois tudo o resto vem a seguir. Não vale a pena estar a dizer que vou gastar imenso dinheiro em publicidade na televisão se eu não tenho dinheiro para mandar cantar um cego. Não é? Mas posso criar ações que não me vão ter custo. E posso fazer uma ação de reconhecimento de marca e de venda da marca que pode custar muito menos do que uma publicidade, quer seja online, quer seja numa televisão, numa rádio ou num jornal. Tudo tem a ver sempre com isso, com a capacidade de E todos esses monitorizar. vivem de conteúdo, não é mesmo? Todos eles vivem de conteúdo. Aliás, o marketing de conteúdo Todos já vivem. vem desde os anos, sei lá quantos, não é? Com a Ora, John Deere e com outras marcas, que hoje é que se fala do marketing de conteúdo, aqui mais no digital, mas o marketing de conteúdo já cá anda há muito mais anos há do muitos que eu. anos. É verdade. Não é? Só que hoje em dia é que se ouve muito essas buzzwords, é o performance marketing, é o brand marketing, e um ou outro, não há um ou outro, são os dois. É como o marketing ou o marketing digital, ou há aquelas empresas que têm departamento de marketing e departamento de marketing digital. Não faz sentido. O marketing é o marketing. Marketing é marketing, não é? Olha, aí está. Aí uma coisa em que quem faz isso choca comigo. Caríssimos. É assim, se querem ter uma equipa especializada de marketing digital, tudo bem, mas ela tem que estar dentro da equipa de marketing. E dentro da equipa de marketing também tem que estar a equipa de relações públicas. E tem que estar a equipa que faz só as newsletters. Não vale a pena estar a dividir as aldeias e cada um para o seu lado, porque não é aí que está o ganho. Aí só está a perda. Porque aí está-se a perder o esforço de investimento que se podia fazer. Isso é que não faz sentido nenhum. Há uma frase, eu já não sei se foi algum professor, se foi algum colega nos últimos anos que fala, que eu hoje digo muito, que é vendas não é marketing, relações públicas não é marketing, mas marketing é relações públicas, marketing é vendas, marketing é tudo isso que tu estavas a falar, não é? Portanto, o Sim, marketing é o umbrella deles todos. Sem o teres uma estratégia marketing de marketing, é, não faz sentido teres uma estratégia de digital, uma estratégia de redes sociais, uma estratégia de SEO, sem teres uma estratégia de marketing é verdade. que sirva de chapéu. O marketing é a área de conhecimento e é onde está a estratégia. Tudo o resto são ferramentas, são táticas que se vão utilizar, que se englobam
em áreas de especialização, porque o marketing é muito abrangente. E mesmo nós vemos que, e o que acontece, mas também a culpa é de quem forma e quem educa, diga-se passagem. Porque muito deste problema que há de dizer-se que vamos fazer uma equipa de marketing e uma de marketing digital, porque não é a mesma coisa. Não, é a mesma coisa. Mas mesmo quem forma muitas vezes comete esse erro que é, como o marketing digital tem posto lá dentro tantas especificações, faz com que muitas vezes nós comecemos a olhar para o marketing digital como uma área por si só que é tão grande ou maior do que o marketing. Não, não é. Tem que estar dentro do marketing. Porque de que serve ter uma estratégia de marketing digital, muito boa que ela seja, com todas as técnicas e com todas as golden rules que se imaginar, se elas depois não estiverem alinhadas com os objetivos de marketing, que por sua vez estão alinhados com os objetivos de vendas, que por si estão alinhados com os objetivos de negócio. Esta é a escada. Objetivos de negócio, objetivos de vendas, objetivos de marketing. E depois daí temos objetivos de relações públicas, os de eventos, os de ativação de marca, os de marketing digital e que dentro do marketing digital depois temos as outras todas. E isso para mim eu faço sempre esta escada e faço sempre esta divisão porque se não fizermos isto nunca vamos ver a big picture toda. E se nós não conseguimos ver isto de uma forma mais transversal, não vamos a lado nenhum, vamos estar a fazer coisas de forma errónea e vamos estar a fazer as coisas um bocadinho ad hoc. E o ad hoc não potencia negócio. Mas nós, lá sei, nós os dois estamos na área também da formação dos profissionais e tudo. Uma das coisas que eu vejo acontecer muito é há pós-graduações ou cursos que seja só focados em digital, sem ensinarem, seja os 4Ps, seja só o destaque, seja o P, sem ensinarem as bases do marketing. Eles não percebendo Sim, de onde é que vem o é verdade. conceito de marketing, não é? Vão só aprender o que é SEO, gestão de redes, depois não percebem, porque não sabem fazer uma estratégia 360, não sabem olhar para tudo, cada um olha para o seu, olham só para, ou se são Sim. especializados em SEO, só olham para o SEO, se são de redes sociais, só olham para redes sociais, não é? Portanto, tem que ter aqui um know-how, é aquela sede de conhecimento que falávamos há pouco, de querer saber um bocado Sim. mais sobre as outras áreas todas. E olha, deixa-me te dizer uma coisa. E agora vou tirar o chapéu ao Fernando Batista. Fernando Batista é normal e vou ter que pôr aqui o presidente da Associação de Marketing Digital, que é assim, da Digital Marketers, que é, eu não sou contra e não vejo, e tal, tanto eu pessoalmente como pela associação, não vemos nada de errado de haver esse tipo de cursos. Nada mesmo. Porque há pessoas que muitas vezes precisam de especialização pura e dura, técnica, para aquilo. O que é importante é que não se perca a noção que é importante ter sempre a visão mais abrangente e que há outras coisas que vão interligar. Porque mesmo quando falamos de performance, não podemos fazer performance sem SEO. E vice-versa. Então, não podemos estar a pensar que só uma coisa é que funciona. E nenhum deles funciona se não tivermos uma boa estrutura e um bom conhecimento XY, que já não tem nada a ver com o marketing puro e duro, já estamos a entrar na área do design, mas que está ligado ao marketing, quer queiramos, quer não, que por sua vez precisa de uma boa arquitetura de sistemas, quer seja da arquitetura de sistema do website, como também da arquitetura de sistemas de informação, para que todas as ferramentas que nós vamos utilizar no marketing digital, como sejam CRMs, lead generation, landing page, generator, promoters, o que seja, todos eles possam depois falar entre si e estar interligados. E que tudo funcione de modo a que o responsável de marketing ou o gestor de marketing carrega no botão e tem à sua frente tudo. E consegue ter uma visão clara do que é que está a acontecer na sua empresa e na sua marca. Porque senão é uma dor de cabeça e vê-se, infelizmente, vejo muitos gestores de marketing perdidos por tanta coisa que vêm e andam sempre atrás do síndrome Do da objeto última brilhante. novidade e do objeto brilhante. Pá, por um lado é mau, por lado é bom, que pelo menos estão sempre a ver as coisas novas. Mas é preciso saber parar
e validar as coisas corretas. E isso é muito São mais importante. reativos e não muito estrategas, muitas das Sim, vezes, não é? é, Tentamos fazer a reação e não pensar sim, naquilo que faz sentido e não. sim. Há uns anos atrás a IDC fez um estudo onde fez uma questão muito interessante aos gestores, aos CXOs, que foi quanto tempo perdiam por ano a pensar estratégia. E na altura eram 68% que diziam que gastavam menos de um dia. Ou seja, temos 365 dias do ano e se um diretor ou um diretor-geral não pensa a sua empresa ou um diretor de marketing não pensa a sua marca mais do que um dia, estamos muito abaixo de 1% do nosso tempo dedicado às nossas marcas. E isso depois nota-se. E essa perda de noção ou a falta da bússola que vai guiar para o caminho correto. Isto agora foi parte séria. Agora vamos. Já Eu tinha chega. aqui perguntas mais sérias, mas já tivemos aqui a Não, mas falar faz, bastante faz, texto, faz. acabámos por falar de outras coisas. Ok. Não, eu acho que acabámos por falar, eu tinha aqui também assim, mas fomos abordando aqui tudo um pouco. Vou agora aqui através de uma mais pessoal, que é, o que é que tu fazes Força. quando não estás a trabalhar? Durmo. Essa é uma das coisas, porque as pessoas dizem: Fernando, tens tanta energia, não bebes assim tantos cafés, até não fazes mais outras coisas. Eu durmo muito. Durmo muito. Quando posso, aproveito para dormir. Mas faço o quê? Leio. Vejo muito Netflix, sou viciado em Netflix, gosto muito de passar tempo com a minha filha, porque é uma das minhas fontes de energia e não que nos últimos 2 meses tenha ido, mas sempre que posso tento ser muito regular a ir ao ginásio, pelo menos 2 a 3 vezes por semana, para me manter em forma e para conseguir ganhar Muito bem, é. energia. E limpa a cabeça, muito, limpa mesmo muito a cabeça. Eu, eu é daquelas coisas que pode parecer, e nós sabemos que estamos numa fase do campeonato que não é assim tão fácil nós despendermos muitas vezes do nosso orçamento dinheiro para pagar, por exemplo, a um personal trainer. Mas eu pessoalmente tomei uma decisão que foi, eu vou investir em mim desta forma também, de ter um personal trainer quando vou ao ginásio por uma razão. Porque é o momento em que tenho alguém a mandar em mim. Ponto. E eu tenho que fazer o que mandam. Isso às vezes é muito importante, porque nós quando estamos depois em um lugar de liderança, muitas vezes esquecemos desta noção de ser liderado. E eu aproveito, limpo a cabeça, porque não tem que ser eu a pensar, eu faço o que me mandam, mas ao mesmo tempo consigo voltar sempre às bases e dizer assim, ok, há aqui regras e estas regras têm que ser cumpridas porque alguém está a mandar. E depois eu procuro trazer isso também para o escritório. Isso traz-me sanidade mental e traz também muita boa disposição. E depois é isso. Passo muito tempo na Netflix a ver séries e a ver coisas que têm a ver com humor e sempre que posso vou com amigos, vamos para zonas ou para sítios onde possamos promover o nosso humor, ou seja, usar ao máximo o humor. E neste fim de semana, no início desta semana, estávamos a combinar já, temos que ir outra vez ao Lisbon Comedy, porque é um sítio onde nós gostamos de ir e sentimos muito bem lá. E porque no humor nós temos uma coisa que é importante e para mim isso, depois isto no fim tudo está interligado, que é ter um bom sentido de humor e estar a procurar bom humor significa que estamos à procura de pessoas que são muito inteligentes, porque o bom humor obriga a que as pessoas sejam extremamente inteligentes a fazer colocação do seu argumento e da criação do seu storytelling e também da forma como se vão posicionar e vão utilizar o seu corpo para fazer o humor físico. E isso, para mim, é delicioso. E essas coisas atraem-me muito. E é onde eu gasto tempo, literalmente. Sem contar com o Benfica, que também me tira um bocadinho de tempo. Sempre que posso, Vamos já acabar ao aqui esta estádio, que é live. uma das coisas. Acabamos já aqui. Não. Gosto muito do meu Benfica, mas muito simpático com as pessoas das outras cores. Pelo contrário, tenho sempre muito cuidado e muito respeito pelos outros, porque acho que é a base.
Sabes que eu sou de Sporting, mas vou-te contar a história do porquê que eu sou de Sporting. Ninguém é perfeito, sabes? Ninguém é perfeito. Sabes que eu em casa, o meu pai e a minha irmã, e a minha mãe vá, são do Porto. A minha mãe não liga muito, portanto eu digo a minha mãe vá, porque ela diz que é do Beira-Mar, Sim, por ser dali da Aveiro. Mas é ali mais faz ligada ao sentido. Porto. E eu tinha do lado da família da minha mãe, que são imensos. A minha mãe tem 9 irmãos, eles são 10, cada um está casado com 2 filhos, a maioria é tudo benfiquista. Então eu tinha um tio que me estava sempre, até me dava-me na altura sem escudos, e um boné de Benfica para eu ser de Benfica. Então eu ia lá acima, à Vila Real, e era do Benfica, voltava para a Aveiro, era do Porto, ia lá acima, era do Benfica. Sempre assim. Até que cheguei a uma idade e disse assim: não, vou para o Sporting, que assim nunca mais ninguém. Ninguém me Pronto, sou chateia. Sportingista um bocado por causa disto, mas também não ligo muito a Há futebol. sempre uma razão. Mas depois não se muda. Depois não se deve mudar. Há poucas Não, coisas agora nunca que não mais. se muda. O clube é uma delas. Mas posso dizer que tenho muitos amigos sportinguistas e que já houve uma altura crítica no Sporting em que eu ofereci-me gratuitamente para ajudar um grupo de amigos a criar uma lista para se candidatarem à presidência do Sporting porque achava que estava-me a Não custar ver o precisa, não. Sporting como estava. E então eu disse, olha, eu ofereço os meus serviços se vocês se juntarem e fizerem uma lista. E não quero mais nada. Se vocês ganharem, eu saio de cena, eu sou benfiquista, não quero ter nada a ver, quero é que vocês consigam dar rumo ao vosso clube. Por isso não tenho, como vês, tenho muita capacidade de apoio a quem quer que seja e não é por aí. Olha, se tivesse que recomendar, costumas ouvir podcast antes disso? Alguns, mas normalmente nada de marketing. Ok. Procuro ir sempre E, coisas fora. e séries da Netflix? Assim, algum documentário, alguma Sério, série? sim, aí há muitas. Essas há Então, muitas. três. Recomendo assim três. Olha, vou começar com uma que pode não parecer muito habitual ou que pode não ter nada a ver, mas que eu acho que é extremamente interessante, que é uma que eu agora estou a ver, que tem a ver com a expansão da nossa visão e que não é que eu faça aquele tipo de consumo, mas é uma série onde mostram vários estudos onde foi utilizados psicotrópicos para expandir a mente. Acho interessante o tema, achei engraçado a forma como eles apresentam aquilo. Outro que eu acho muito giro é o Sex Education, que é daquelas séries que eu ponho, acaba e eu ponho logo a gravar, a pedir para quando tiver para começar, ver, porque lá está, sentido de humor único e fora do normal. Depois há outra, que essa é o sentido de humor nonsense total, que é o Cuckoo. Que quem não viu, por favor, vejam, que vão rir desde a primeira série, da primeira temporada à última, e ainda por cima o Cuckoo vai tendo protagonistas diferentes. E depois, há uma pessoa que, enquanto algumas das ideias que ele tem, eu nem sou muito a favor, porque não seguimos a mesma linha de pensamento em termos do dia a dia, mas que eu acho genial, que é o Ricky Gervais, e tudo do Ricky Gervais eu consumo, em termos de sentido de humor. Pois há, aquelas séries têm a ver muito com o digital e aqueles documentários do digital, e não há um que eu diga que não se deva ver, sinceramente. Eu, aos alunos, procuro pô-los a ver todas. E é super fácil de os encontrar. Ultimamente, houve uma que eu vi que me marcou muito, que agora esqueci-me do nome, mas que era daquele jogador da NFL que teve proibido de jogar durante um período de tempo, em que ele fala sobre a diferenciação rássica que existe nos Estados Unidos e no resto do mundo e que joga certo em algumas coisas. Há ali coisas que para nós, enquanto portugueses, sentimos aquilo de uma forma diferente, mas que para mim faz muito sentido ver aquilo para perceber melhor a cultura americana, por muito que eu conheça muito bem a cultura americana e dou-me muito bem e tenho muitos amigos americanos e gosto de lá ir, mas aquela raiz dura e profunda, as dores que existem, as mágoas que existem ainda do tempo de colonialismo e de esclavagismo e tudo,
É Será o muito Colin em pesada. preto e branco? É, é. O Colin Black and White, sim. É muito, muito, muito bom. Eu sei sempre de inglês, por isso às vezes depois torna-se um bocadinho Sim, eu fui ao Google difícil. pesquisar por jogador da Fizeste bem, NFL Netflix sim. e a ver o que Fizeste bem. aparecia. Essas eu procuro sempre ver e gosto de ver. Há uma série, por acaso, que está também e que eu acho muita piada à personagem, que é o Snoop Dogg. Muita gente não sabe, mas o Snoop Dogg nos Estados Unidos tem uma liga de beisebol. Sabia. Quase ninguém sabe. Tem mesmo uma liga de beisebol, tem um campeonato de beisebol para miúdos, que ele utiliza aquilo como o trabalho dele de apoio a miúdos desfavorecidos para saírem, para eles não caírem na droga e no roubo e tudo. E é muito engraçado ver como ele de repente passa do Snoop Dogg, a estrela que nós conhecemos só pelas coisas assim e menos próprias, para ser um mega paizão. E ele abre a porta de casa dele, mostra aos filhos, mostra aos netos, mostra-os junto dos miúdos, leva os miúdos para casa e os miúdos jogam basquetebol, jogam beisebol, conhecem, e ele de repente passa de ser aquela estrela de rap para ser uma pessoa super cuidadosa com os miúdos e cuida muito daqueles miúdos. E é um caso espetacular de trabalho que para mim inspira-me. E sempre que há assim documentários desses de inspiração, eu gosto de ver. Porque faz-me pensar naquelas coisas que me dão gozo fazer. Lá está, quando não estou a trabalhar, quando tenho algum tempo a mais livre nas mãos, ou como é que eu posso trabalhar a nível social. E essa é uma das coisas giras que eu vi nos últimos tempos e que eu gosto. Esse do Snoop Dogg. Gosto mais às vezes do que estar a ver outras séries, muito coisa. Depois há uma que é obrigatória e é portuguesa. Ainda por cima temos agora a segunda temporada, não é? Que é o Pôr do Sol. Nós falamos muitas vezes do sentido do humor britânico, é muito bom, mas o Pôr do Sol é o melhor do melhor que alguma vez foi feito a nível de entretenimento. E está ao nível de Monty Python, para mim. E olha que eu sou grande fã de Monty Python. Estás aí toda uma veia da parte da comédia, não é? Portanto, tens um grande Não se conhecimento dessa nota, área. assim, nesta live não se está a notar e tudo, mas tu sabes bem que depois no dia a dia nota-se que eu sou mais brincalhão ou então sou muito sério e sai assim uma piada que fica toda a gente muito sério a olhar, pensando, ele está a falar sério ou a brincar. É a minha maneira de estar, é muito essa, de brincar, tentar estar bem com a vida, principalmente disso. E o Boa. sentido do humor traz isso. Não é? Ajuda também ali a relaxar. Eu É gosto muito verdade. de ver. Eu quando me perguntam o que é que eu gosto de fazer quando não estou a trabalhar, basicamente tenho duas respostas, que é viajar e ver séries. Uhum. Seja Netflix, seja HBO, vejo séries em geral, porque são duas coisas que me ajudam a desligar o cérebro. O meu cérebro nunca para, não é? O meu cérebro está sempre a pensar, estou aqui, estou a pensar, coisas, olha, ideia para isto, olha, ideia para aquilo, ou preciso fazer isto. E nessas duas coisas eu consigo desligar totalmente e é quando eu consigo regar as energias, que falávamos há pouco. Olha, aqui duas perguntas então para concluirmos, Força. que é, onde é que as pessoas te podem encontrar online? Estás a trabalhar no teu site agora, não estás? Vou refazer o meu site pessoal, mas podem me encontrar através do site da agência, que é doiton.agency. Podem me encontrar agora ver se eu não me engano, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, TikTok e afins. Nas redes sociais estou em quase todas aquelas que acho que fazem sentido a nível profissional, a nível pessoal estou em algumas e cada vez estou a fechar mais, isso é uma coisa que tu sabes que nós já tivemos a conversar anteriormente, mas estou presente na maior parte das redes sociais, ou como Fernando Batista, ou como FMC Batista, ou Fernando MC Batista, com uma das junções do meu nome, porque às vezes não é possível ficar logo com o Fernando Batista, e é uma coisa É como eu engraçada com a Helena porque Dias. não é fácil. Helena IP Dias são os Sim, meus nomes do meio. sim. Mas sim, estou nas redes, é fácil de me encontrarem. Se procurarem, Boa. encontram-me facilmente. Depois Então ando aqui por para aí. terminarmos, fazendo por aí, né? Estás em todo lado, tudo que seja conferência, seja onde for, tu vais Tento estar lá. fugir, cada vez fujo mais às conferências, mas tento estar por aí. Mas, se alguém me encontrar numa rede e queira falar comigo, que mande uma mensagem que raramente eu não respondo
e raramente eu não estou disponível para marcar um café. Pois está. E tu sabes disso, porque há pouco tempo estive em Aveiro e mandei-te uma mensagem a dizer: olha, encontrei uma pessoa espetacular da Universidade de Aveiro que eu quero conhecer porque é um crânio. O que aconteceu? Naquele fim de semana não deu para conhecer, mas passado uma semana ela manda uma mensagem a dizer: olha, eu estava de férias, quando quiseres podemos marcar. Eu agora estou a ver a minha agenda para arranjar um buraco para poder ir de propósito a Aveiro, para fazer outras coisas, naturalmente, mas para estar, nem que seja 10 minutos com aquela pessoa a falar. E só para o ouvir. Só aquela coisa de ficar calado, tipo os miúdos na escola quando estão a ouvir uma coisa que gostam, para ouvir coisas novas que eu sei que essa pessoa sabe a rodos e que eu vou aprender imenso. E isso interessa. Bom. Olha, então aqui para terminarmos. Que Força. pergunta gostarias ou estavas à espera que eu te fizesse? Epá, E como é não. que responderias? Eu digo a brincar, que disse já isso a brincar com um amigo nosso, que é o Manuel Maner, que é a pergunta que eu nunca estou à espera que me façam, é o que dizem os teus olhos, porque isso já é marca registada, não é? Mas não. Não tinha nenhuma, a sério, sabes? Eu, quando vou tanto quando convidam para entrevistas, quer dizer, quando são entrevistas mais estruturadas que sei que têm a ver com trabalho, procuro saber e ter uma expectativa de questões. Mas quando são assim, tipo coisas como estas de lives e isso, tento não levar expectativas nem questões nenhumas pré-pensadas. Para quê? Para ser natural. Caso contrário, não vou ser eu. E como há pouco eu estava a dizer, eu não brinquei muito. Ou seja, essa parte do Fernando Brincalhão não saiu assim demasiado. Mas tentei mostrar de outra forma. Mostrar, olha, é daqui que isto vem. É o sentido do humor, é o sentido do humor muito alentejano da parte da minha família do Alentejo, que isso é uma coisa que é uma característica muito natural dos alentejanos, que é o sentido do humor. Essas coisas eu procuro sempre. Eu não enviei as perguntas por causa disso. A Isabela, semana Fizeste passada. bem. A Isabel esteve comigo a semana passada, ela estava super nervosa porque estava a dizer que queria as perguntas e que eu não tinha enviado as perguntas. Eu disse, Isabel, estou super bem, porque senão qual é a Isso. piada, não é? Já vinha com tudo muito treinado. Vinha como um robô, não. Não Não, ia responder naturalmente, ia responder aquilo que acha que as pessoas querem ouvir. sim, sim. Por isso, olha, não tinha nenhuma, não haveria nenhuma pergunta que eu não tivesse disponível para responder. E isso é uma das coisas que eu também gosto, que é, quando são estas coisas, nós nos predispomos a estar e dizem, olha, isto vai ser para além da parte de trabalho, uma pessoa tem sempre a possibilidade de dizer sim ou não. Se não quiser estar Ou disponível dás a para volta, falar, não. ou dás a volta, não é a questão, consegues responder e então começas a falar que a pessoa já nem se lembra da pergunta que te colocou. Sim, mas fica sem sabor. Isso torna-se uma pessoa plástica e sem saborona. Como eu acho que não sou de plástico, gostava de ser de borracha para não me aleijar tanto. É verdade. Mas como não sou de plástico, e acho que até tenho alguma pitada de sal, de dizer umas coisas que até são engraçadas ou que possam fazer as pessoas pensar, que esse é o meu grande objetivo. E olha, boa, se tivesse que fazer, se houvesse alguma pergunta que pudesse ser, era qual é que é um dos teus objetivos, qual é que são os teus objetivos de vida? São dois. É fazer as pessoas felizes e fazer as pessoas pensar. Ponto. Este é o que eu responderia, porque são as duas coisas que me dá mais gozo. E é muito um Isso, resumo daquelas respostas todas que tu foste dando, tudo que fomos é, falando, acabas por resumir muito nessas duas respostas. e isso é o que me dá gozo, é o que me dá prazer, porque é o que me traz felicidade. E quer seja, eu fico muito contente quando entro numa sala e não sou a pessoa mais inteligente. E aprendi isto com um antigo patrão meu que dizia assim: quando te sentes burro numa sala, então se sente que estás no sítio certo, porque todos os outros que estão à tua volta são a tua palha. Então tu vais comer muito. Agora, quando tu vais com a pessoa que sabe muito, tu vais sair dessa sala esgotado e vais sair com a sensação de perda. Tens sempre a sensação de ganho. Porque tu, quando ganhas, tu naturalmente vais ter vontade de dar aos outros também a ganhar. E isso é importante. E eu tomei aquilo para mim e disse assim, faz sentido para mim isto que o Chris disse. E tomei isso todos os dias e sempre trabalhei isso ao longo da vida e tenho trabalhado cada vez mais porque me dá gozo.
lá está. Sentar ao almoço, conversarmos sobre 500 coisas e olha, dá-me lá o teu telemóvel que eu escrevo-te aqui o nome, dá-me lá o teu, dá-me, escreve-me aqui. São as coisas que dá valor e tu sabes disso. Nós já tivemos algumas situações dessas de sentarmos depois de um pequeno almoço e começámos a ter um brainstorming do nada e criámos Eu tenho algo. fotografias, não é? Eu É, tirar as fotografias. sim. É giro isso. Isso para mim dá-me gozo, porque é um desafio. E se calhar há coisas que podiam ser apuradas naquele momento e que deveríamos estar ali a pensar em outras coisas. Mas perdemos a espontaneidade. E é na espontaneidade é que a coisa funciona. Tal como o Pedro Frias diz, às vezes é preciso lançarmos a moeda ao ar e ver o que nos calha. E isso é importante. E eu concordo e acredito muito nisso, que é ter a espontaneidade cada vez vai trazer mais valor às pessoas que sabem de alguma coisa. E eu, pessoalmente, cada vez mais estou a trabalhar nisso no meu dia-a-dia. Boa. Alexandre, muito obrigada Obrigado, eu, por teres Helena. vindo. Ok, obrigado a toda a gente também que nos esteve a ouvir e aos que vão ouvir entretanto a gravação. E como sempre foi um prazer, tu sabes que eu adoro falar contigo e foi aqui mais um E bocadinho. sabes que sim. Sabes, tu tens o meu número de telefone, tens as redes, sabes sempre que podes me ligar, que nós falamos o tempo que for necessário. Vale sempre a pena falar contigo, sabes disso. Obrigada, Fernando. Um beijinho. Beijinho, tchau.